Muito bom dia, meus nobres e queridos irmãos. Com a bênção de Nossa Senhora e agradecendo a ela pela oportunidade que mais uma vez ela nos concede de podermos falar de assuntos desta doutrina abençoada dos Espíritos, em relação, neste tema de hoje, ao nosso país. Este nosso vídeo é o de número 34. Aqui quem vos fala é Kenan Marques da Silva Ramos, da cidade de Campo Grande. Para aqueles que desejarem contato comigo, o meu telefone é 067 98444 5934. Teremos o máximo prazer de conversar com os companheiros. Este nosso assunto de hoje é uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo digníssimo espírito Rui Barbosa, retirado do livro Falando à Terra e publicado no Reformador da Federação Espírita Brasileira, setembro de 1985, página 282-283, Rio de Janeiro, RJ. E o nobre Rui Barbosa inicia a sua oração ao Brasil. Diz ele: Brasil, quando os povos cultos e poderosos exibem o verbo da força pela boca dos canhões, revivendo milenários estigmas da destruição e da morte, nós, os teus tutelados felizes, podemos exaltar-te o heroísmo silencioso. Adotaste-me por filho afortunado, quando te batia a porta acolhedora, fugindo ao céu borrascoso e sombrio do velho mundo. Deixava no fumo do pretérito os impérios cordados de ouro que alimentam a ignorância e a miséria com o baraço e o cutelo dos carrascos da liberdade. A truculência erguida em governo das nações, asfixiando o impulso generoso de comunidades progressivas, a tirania convertida em legalidade nos tronos da rapina, a mentira e a astúcia mascarada de sacerdócio, a opressão inquisitorial dos perseguidores da fé livre, buscando perpetuar o negrume da Idade Média, a fábula impiedosa pretendendo orientar as letras sagradas e por fantasma erradio, a revolta dominando cérebros e corações para mais tarde arremeter de improviso aos gulosos comensais do poder. Atravessei os pórticos do templo da fraternidade que o teu clima de paz me oferecia, deslumbrado à luz de teu céu. Ajoelhei-me ante o cruzeiro resplandecente que te inspira. Em minha frágil estrutura de homem, amarguei os tormentos do operário e as angústias do orientador. E, enquanto te acompanhava os vagidos no berço da emancipação que conquistaste sem sangue, por ti fui quinhoado, com a graça do desfavor e do exílio, para voltar depois à cabeceira do infante que te guiaria os destinos,
durante meio século de probidade e sacrifício, lhe dá dor, novamente sentenciada ao ostracismo, aguardei a morte com a serenidade do servo consciente, feliz pela exação no cumprir seu dever e crente na tua destinação de terra prometida, que o Rei, entronizado na cruz, estremece e amanha. Sob a inspiração viva de teus dilatados horizontes de luz, jamais me alapei nas dobras da pusilanimidade, quando se me exigisse valor. Jamais urdi a ficção, refugindo a liberdade. Jamais contubernei com a felonia contra a inocência, e ardendo no propósito de servir-te, no resgate de minúscula parcela do meu débito imenso, entranhei-me venturoso no labirinto da reencarnação, ideando contigo a pátria de renovação humana. Reconstituído o templo de carne, de cujo órgão se irradiaria as ondas do pensamento, devotei-me de novo ao culto de teu progresso incessante. Eu, que desfrutara o privilégio de sentar-me nas assembleias que te planejavam o grito libertador, assomei à tribuna de quantos te defendiam os ideais republicanos, filiando-te na legião dos povos cultos e determinadores. Por ti, partilhei o governo, usei a autoridade, preservei a ordem, louvei o patriotismo, encareci a democracia e confundi-me com o povo, vivendo-lhe as expectativas e aspirações. A invocação de teu nome e acima de todas as cogitações peculiares ao homem de Estado e ao filho honrado da plebe laboriosa que eu fui, advoguei em tua campanha a causa da liberdade, compreendendo o apostolado de amor universal com que subiste, à tona da civilização. Nunca me honrei com aplausos e louros, que os não mereci, mas vigiei, quanto pude, na preparação de tua vitória, exercendo o ministério do direito a que te afeiçoaste, desde o sonho impreciso dos missionários expatriados, que te marcaram as primeiras linhas de evolução, voltados para o esplendor da igreja primitiva. Incorporei-te à essência de meu sangue e do meu ideal. Confiei-me, célula microscópica, à tua grandeza imperecível, e tomei assento nas lides da palavra e da pena, nos tribunais e nas praças, nos jornais e nos comícios, quase sempre sozinho, na guerra sem quartel, daqueles que não conhecem o conselho dos generais, nem o apoio das baionetas. Por ti, suportei, orgulhoso, o peso de asfixiantes responsabilidades que me feriram os ombros e me iluminaram o coração na evidência e na obscuridade, aprendendo e sofrendo contigo na escola da igualdade, da tolerância e da justiça. E agora, que a ciência mortífera grava transitória supremacia nos regimes, estimulando a política da força pelo triunfo numérico, que a perversidade da inteligência lança o descrédito nos fundamentos morais do mundo, que a crise de caráter emite vagas negras de perturbação e de desordem,
que a toga desce da majestade dos seus princípios para dourar os instintos da barbárie nos tremendos conflitos internacionais que se agigantam no século, que a moral religiosa concorre ao pleito de dominação indébita, imergindo nas trevas da discórdia as consciências que lhe cabe dirigir, que a doutrina do sílex substitui os tratados nas guerras sem declaração, que os dogmas de todos os matizes se insinuam nas conquistas ideológicas da humanidade, preconizando a mordaça e o obscurantismo. Agora ponho meus olhos em teu vasto futuro. Possa continuar ecoando em teus santuários e parlamentos, cidades e vilarejos, vales e montanhas, florestas e caminhos, a palavra imortal do Mestre da Galileia. Conserva a tua vocação de fraternidade, para que os mananciais da bênção divina jorrem luz e paz sobre a tua fronte dignificada pelo esforço cristão na concórdia e na atividade fecunda. Guarda o teu augusto patrimônio de liberdade à distância de todos os gigantes do terror, dos deuses da carniça e dos gênios da brutalidade, que tentam ressuscitar os fósseis da tirania. Elege o trabalho por bússola do progresso e da ordem, porque de tuas arcas dadivosas manará novo alimento para o mundo irredimido. Templo de solidariedade humana, teu ministério de pacificação e redenção apenas começa. Novo hino será desferido por tua voz no coro das nações. Nem Atenas adornada de filósofos, nem Esparta pejada de guerreiros, nem estátuas impassíveis, nem espadas contundentes, nem Roma, nem Cartago, nem senhores, nem escravos. Desdobrem-se, isto sim, em teu solo amoroso, os ramos viridentes da árvore do Evangelho, a cuja sombra inviolável se mitigue a sede multimilenar do homem fatigado e deprimido. Desfralda o estrelado pavilhão que te assinala os destinos, e não te quebrantes à frente dos espetáculos cruentos em que os povos desprevenidos da atualidade erguem cenotáfios e ossuários à própria grandeza. Descerra hospitaleiras portas aos ideais da bondade construtiva, do perdão edificante, do ilimitado bem, porque somos em ti a família venturosa do cristianismo restaurado. E por amor, se necessário, 1000 vezes nos confundiremos no pó abençoado e anônimo dos teus caminhos, floridos de esperança, empunhando o código da justiça para o exercício varonil do direito, emergindo das sombras da morte, celeiro sublime da vida renascente. Grande Brasil, berço de triunfos esplêndidos, aberto à glorificação do Cristo, seja Ele a tua inspiração redentora, o teu apoio infalível, a trave mestra de tua segurança, e, enaltecendo o messianismo do teu povo fraterno, em cujo seio generoso se extinguem todos os ódios de raça e se expungem todas as fronteiras do separatismo destruidor, que o Mestre encontre no âmago do teu coração,
o sagrado poiso das boas novas da salvação, descendo, enfim, da cruz da nossa impenitência multissecular, para conviver com a humanidade terrestre para sempre. Meus amigos, que este nosso governo, que assumirá os destinos desta nação no dia 1º de janeiro de 2019, possa, com toda a autoridade que lhe foi conferida pelo povo, limpar o lixo material e moral semeado por maus patriotas, se é que podemos chamá-los de patriotas, e purificar o nome deste país diante das nações do mundo. Infeliz do homem que rouba a sua pátria, abusando das facilidades que o cargo lhe confere, porque lá na ponta faltam remédios, alimentos, educação, segurança, trabalho, morrem crianças, jovens, idosos, e some a dignidade humana. Tudo isso é prejudicado pela ganância desenfreada de pessoas sem escrúpulos, mas eles podem ter a absoluta certeza de que, se a justiça nossa não os alcançar, por também estar contaminada, da justiça divina não escaparão. A lei os obrigará a devolver real por real de tudo que roubaram da nação brasileira. Que as nossas gloriosas Forças Armadas sejam a comissão de frente para impor disciplina, hierarquia, honra, respeito, fazendo brilhar cada vez mais as estrelas da nossa gloriosa bandeira e as palavras sagradas da ordem e do progresso. Que nosso Senhor Jesus Cristo abençoe o povo brasileiro, abençoe esta nação, para que ela cumpra os seus destinos de paz, de luz, de ordem e de progresso. Haveremos de vencer. O bem sempre venceu o mal. E chegou a hora para que este país prossiga vitorioso. E todos nós haveremos, de mãos unidas, concorrer para que isto aconteça. Que Nossa Senhora vos cubra de graças. Sejam felizes e não esqueçam jamais, nós somos luz, somos filhos da luz, e para essa mesma luz haveremos de retornar um dia. Nossa Senhora vos ilumine e vos abençoe. Viva o Brasil! Graças a Deus.